Tribunal aprova referencial de responsabilização para pessoas físicas e jurídicas jurisdicionadas ao órgão. Lançado edital para o selo TCE Ceará Sustentável, edição 2020-2021. Na entrevista da semana, a gente fala sobre a aplicação e o acompanhamento dos recursos do Fundeb. Criatividade e inovação em debate no webinar realizado pelo Instituto Plácido Castelo. E outros destaques essa semana no TCE Ceará, aqui no Acontece TV. Olá! Entra em vigor o referencial de responsabilização da Secretaria de Controle Externo do TCE Ceará. A iniciativa considera a necessidade de individualizar condutas dos responsáveis pela gestão dos recursos públicos que tenham cometido irregularidades ou causado dano ao erário. Já está disponível o referencial de responsabilização que sistematiza a apresentação por parte da Secretaria de Controle Externo, a SECEX do TCE Ceará, das constatações individuais de condutas de responsáveis por gerir recursos públicos de forma irregular. O referencial tem como objetivo melhorar a qualidade dos relatórios, facilitar a compreensão dos documentos pelos jurisdicionados e aprimorar o acesso ao contraditório e à ampla defesa. Para que um ato de gestão implique em responsabilização, é necessário primeiro que se identifique a ilicitude, a ação que a gerou e o agente responsável. Além disso, são exigidas a análise da conduta, a demonstração do nexo de causalidade e uma análise de culpabilidade. Os procedimentos podem ser agrupados em 3 principais eixos. O primeiro diz respeito aos aspectos procedimentais. O segundo, aos elementos que devem integrar a apresentação dos achados. E no último ponto, os elementos necessários à individualização de conduta dos responsáveis. Esse documento é fundamental para os nossos trabalhos. Por quê? Porque ele ajuda a sistematizar de forma coerente e lógica os conteúdos de fiscalização. Ao mesmo tempo, facilita o acesso aos jurisdicionados a esse conhecimento, porque o jurisdicionado consegue visualizar melhor os motivos pelos quais ele está sendo chamado ao processo. Aprimora também a ampla defesa e o contraditório no âmbito dos processos do Tribunal de Contas. O documento traz pontos necessários, como propostas de encaminhamento. Nos casos em que forem identificadas irregularidades sem débito, por exemplo, a unidade técnica da SECEX deve sugerir a audiência dos responsáveis para que apresentem suas justificativas. Já nos casos em que forem identificadas irregularidades com débito, a unidade irá sugerir a citação dos responsáveis, para que eles apresentem suas alegações de defesa ou, caso seja reconhecido o débito, o reconhecimento da quantia devida. Também fica resguardado no documento o princípio do contraditório. O pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa pressupõe que o responsável saiba o que está sendo imputado a ele, de que ele está sendo acusado. Por isso é importante caracterizar muito bem os achados com aqueles elementos que o referencial apontou e, quando o responsável apresentar suas razões defensivas, que elas sejam detidamente analisadas de acordo com o caso concreto, com as circunstâncias reais, pelos agentes legalmente responsáveis. Isso faz parte do cumprimento do dever de motivação das peças instrutórias. Para dar suporte às unidades no cumprimento do referencial, a Assessoria da Qualidade e Inovação fica responsável por divulgar, realizar treinamento, acompanhar e dar suporte, inclusive por meio da elaboração de materiais adicionais. A assessoria ainda vai receber, analisar e consolidar sugestões e propostas voltadas à revisão semestral do documento, que pode ser acessado na íntegra no site oficial do TCE Ceará. A ideia é abordar a parte técnica, explorando bastante alguns casos concretos. E, se possível, realizar também um acompanhamento junto aos colegas. Em seguida, disponibilizaremos o que chamamos no Manual da Qualidade de CQs, que são, na verdade, espécies de checklists, que ajudarão a fazer o controle de qualidade dos relatórios. O grande plano é o de gerar conhecimento. E esse conhecimento gerar mais qualidade nos trabalhos técnicos. E que tudo isso junto nos permita gerar ainda mais benefícios sociais. Estão abertas até 15 de outubro as inscrições para o selo TCE Ceará Sustentável, edição 2020-2021.
A ação tem a finalidade de incentivar a adoção de instrumentos de planejamento sustentável e vai reconhecer práticas já adotadas pelos órgãos e entidades cearenses. O lançamento do edital para o selo TCE Ceará Sustentável é mais uma iniciativa da Corte de Contas alinhada aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos pela Organização das Nações Unidas por meio da Agenda 2030. A ação visa reconhecer e incentivar poderes, órgãos e entidades na elaboração de instrumentos de planejamento de políticas de sustentabilidade. As inscrições vão até 15 de outubro. Quando a gente estipulou essa certificação, porque o selo ele foi inclusive instituído na mesma resolução em que foi instituída a política de sustentabilidade, a gente vê a preocupação institucional do TCE de não só implementar essas políticas de sustentabilidade, mas também de disseminar para os demais órgãos, né, os órgãos jurisdicionados e para a sociedade em geral, né. O selo é um incentivo, né, cada entidade ela tem essa possibilidade de apresentar as iniciativas, né, é só se inscrever na edição. Os interessados podem participar de forma gratuita por meio do envio do formulário de inscrição e documentação comprobatória para o endereço eletrônico selosustentável@tce.ce.gov.br, em que a instituição participante deve informar nome e contato do responsável, identificação da unidade gestora, além das evidências e resultados da iniciativa, dentre outras informações que podem ser consultadas no edital 11 de 2021, que dispõe sobre a abertura das inscrições. O selo TCE Ceará Sustentável é uma certificação conferida aos jurisdicionados municipais e estaduais que aderirem à política de sustentabilidade do tribunal. As iniciativas devem estar relacionadas a um ou mais objetivos de desenvolvimento sustentável. Os principais critérios para participar do selo são os critérios que estão definidos no edital, né? É justamente o ente jurisdicionado que tiver interesse em participar da certificação do selo, eles têm que comprovar, né, justamente que eles estão aderindo à política de sustentabilidade do TCE, que foi instituída pela Resolução 03 de 2019, né? E tem também que mostrar, que apresentar um plano de logística sustentável, né? Ou um documento similar, em que ele vai mostrar quais são as ações, projetos, campanhas que estejam alinhados às políticas de sustentabilidade. Lembrando que todas essas iniciativas que são apresentadas, elas têm que estar alinhadas não só à política de sustentabilidade do TCE, como também aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. A análise será feita pela Comissão de Avaliação da Certificação Selo TCE Ceará Sustentável, instituída pela Presidência do Tribunal. O documento comprobatório da existência de instrumento de planejamento sustentável, como o Plano de Logística Sustentável ou equivalente, deverá ser enviado em formato PDF em tamanho máximo de 10 MB. A divulgação dos resultados será feita por meio do portal do TCE Ceará e no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas. Os habilitados na edição 2020-2021 do selo serão informados do resultado por e-mail e ou telefone. Os contemplados, representados pelos seus dirigentes, serão agraciados em sessão solene do órgão com a certificação Selo TCE Ceará Sustentável. No próximo bloco do Acontece TV, nossa entrevista é sobre a aplicação dos recursos do Fundeb. E mais, o webinar da Escola de Contas debate sobre inovação e cultura criativa.